Titanic é, sem dúvida, um dos filmes mais amados e bem-sucedidos da história do cinema. Uma obra monumental que consagrou James Cameron, um diretor que enfrentou um orçamento fora de controle, filmagens exaustivas e críticas antes mesmo do lançamento. E mesmo assim, o resultado foi um verdadeiro triunfo, vencedor do Oscar de melhor filme e recordista de bilheteria. Anos depois, Titanic continua resistindo ao teste do tempo. Até hoje, é um marco técnico que combina perfeitamente espetáculo, drama e atuações memoráveis, fazendo o público sentir o impacto emocional da tragédia como se estivesse a bordo do navio. O grande baú que vemos nos primeiros minutos do filme, quando Rose chega ao navio de pesquisa, foi inspirado em um objeto real recuperado dos destroços do Titanic. O baú pertencia a Edith Rosenbaum, uma jornalista e estilista de moda que viajava na primeira classe. Ela sobreviveu e levou consigo um pequeno porquinho de brinquedo musical que hoje está em exibição em um museu. O baú se tornou um dos símbolos da era de ouro das viagens de luxo do início do século. No início do filme, a idosa Rose chega ao navio de pesquisa acompanhada por seus cachorros. Pode parecer um detalhe secundário, mas, na verdade, é uma referência histórica. No verdadeiro Titanic, havia 12 cães a bordo, mas apenas 3 sobreviveram. Eram de pequeno porte e seus donos os colocaram nos botes salva-vidas sem que ninguém reclamasse. As fotografias no quarto de Rose mostram momentos especiais da sua vida. We'll ride horses on the beach. We'll ride on the roller coaster till we throw up. Todas as experiências que Jack havia imaginado para ela enquanto estavam no Titanic. Esse detalhe serve para mostrar que Rose, apesar de tudo, viveu plenamente a vida que Jack desejava para ela. Para trazer um filme tão ambicioso para as telas, James Cameron não se contentou com maquetes ou sets parciais. Foi construída uma réplica do navio em escala real, mas com um truque. Para economizar dinheiro, apenas a parte visível nas cenas principais foi construída de verdade. O restante foi recriado digitalmente com efeitos especiais. Em uma das cenas, dá até para notar uma parte do navio que não foi construída fisicamente. Em 1912, o Titanic estava atracado pelo lado esquerdo, mas no filme ele aparece ancorado pelo lado direito. O motivo dessa diferença é simples. Durante as gravações, as condições do local não permitiam filmar como planejado. Por isso, a produção construiu o set com o lado oposto em evidência. Isso criou um problema, já que todos os detalhes, desde as placas até os figurinos, ficaram invertidos. Para resolver isso, toda a cena foi espelhada digitalmente na pós-produção, incluindo os textos, as decorações e até o bilhete de Jack, que foi ajustado para permanecer legível após a inversão. Logo no início do filme, vemos um automóvel sendo carregado para dentro do navio. Esse é o mesmo carro onde Jack e Rose vivem sua cena de amor. Historicamente, há registros da presença de apenas um veículo a bordo do Titanic, um carro que pertencia a um passageiro da primeira classe. James Horner, o compositor da trilha sonora, inseriu no tema principal um padrão rítmico baseado no código Morse. Algumas sequências seguem o famoso sinal de SOS, repetido sutilmente nas partes mais dramáticas da música. Esse detalhe não está acreditado nos materiais oficiais, mas fãs e músicos identificaram o padrão analisando as partituras. É uma homenagem silenciosa a todos os pedidos de socorro enviados pelo Titanic naquela noite. Jack não apenas ganha a passagem para o Titanic na famosa partida de pôquer, mas também leva consigo uma faca. Um detalhe que pode parecer secundário, mas que se revela importante mais adiante no filme. Durante a evacuação do navio, é Fabrizio quem usa exatamente essa faca para cortar as cordas de um bote e tentar escapar. Jack Dawson é um personagem fictício, mas existe uma coincidência curiosa ligada ao seu nome. Depois de escrever o roteiro, James Cameron descobriu que, entre os passageiros reais do Titanic, havia uma pessoa com um nome muito parecido, Joseph Dawson. Diferente do Jack do filme, Joseph era um marinheiro que trabalhava no navio e, infelizmente, não sobreviveu ao naufrágio. Apesar da semelhança, o personagem interpretado por Leonardo DiCaprio não foi inspirado na história real dele, mas a coincidência adicionou uma camada extra de mistério à lenda do filme. Durante o caos do naufrágio, há uma cena comovente em que uma criança é encontrada sozinha, chorando no meio da multidão. Pode parecer apenas um recurso dramático, mas James Cameron se inspirou em uma foto real de 1912 que mostrava um menino sobrevivente encontrado sem os pais. Era Michel Navratil Jr., conhecido como o órfão do Titanic. Ele tinha apenas 4 anos e foi salvo, mas por semanas ninguém sabia quem ele era. James Cameron recriou fielmente algumas fotografias históricas do Titanic no longa. Um exemplo claro é a cena da partida, com pessoas em terra acenando para o navio, idêntica a uma imagem real da época. A filmagem frontal do Titanic também é uma cópia direta de uma foto original, detalhes que demonstram a obsessão do diretor pela precisão histórica. Em Titanic, há várias participações especiais, mas uma das mais curiosas é a de Van Ling, supervisor de efeitos visuais.
Pouco depois do embarque, é possível ver o rosto dele entre os passageiros. E não se trata de uma simples aparição aleatória. O personagem que ele interpreta também é uma referência histórica. De fato, no filme vemos breves cenas com passageiros chineses. Um detalhe quase imperceptível, mas que se baseia em uma história real. Havia 8 passageiros chineses a bordo do Titanic, e 6 deles sobreviveram ao naufrágio. Mas a história deles não teve um final feliz. Ao chegarem nos Estados Unidos, foram deportados por causa das leis anti-imigração da época. Esse episódio ficou esquecido por muitos anos, até ser contado no documentário The Six, lançado em 2020. Cameron fez questão de incluir uma referência. Na versão estendida do filme, há uma cena em que um homem é encontrado boiando sobre um pedaço de madeira, uma alusão clara a um dos sobreviventes chineses. Rose mostra a Cal uma pintura de Pablo Picasso, que ele critica sem pensar 2 vezes. A obra é Les Demoiselles d'Avignon, hoje considerada um marco do cubismo. No entanto, há um problema. Em 1912, essa pintura não apenas não estava no Titanic, ela sequer havia sido exibida publicamente. É um erro histórico proposital, inserido por razões narrativas. Curiosamente, a presença da obra no filme rendeu a Cameron uma multa por uso indevido da imagem. Um pequeno easter egg, aquela voz de fundo que ouvimos em uma das cenas pertence ao próprio James Cameron. Quando Jack conta a Rose sobre sua infância, ele diz que costumava pescar no Lago Wissota. Nada de estranho, certo? O problema é que esse lago nem existia em 1912. Ele foi criado artificialmente 5 anos depois do naufrágio, com a construção de uma usina hidrelétrica. Jack descreve a sensação da água gelada dizendo que Water that cold, like right down there, it hits you like 1,000 knives stabbing you all over your body. essa frase não foi inventada para o roteiro. Ela é uma citação direta de um sobrevivente real. Durante a investigação americana sobre o desastre, um homem que caiu na água usou exatamente essas palavras para descrever a dor do frio. Cameron decidiu incluir a fala para dar ainda mais realismo à cena. Durante uma das cenas na primeira classe, Rose se define como uma Poor little rich girl. Essa frase pode parecer aleatória, mas na verdade é uma homenagem à atriz que interpreta a Rose idosa, Gloria Stewart. Nos anos 30, ela atuou em um filme chamado justamente Poor Little Rich Girl. Cameron colocou essa fala como um pequeno aceno à trajetória cinematográfica da atriz. Nas cenas ambientadas na água gelada, o vapor da respiração de Jack e Rose parece incrivelmente real, como se eles realmente estivessem congelando. Mas essas cenas não foram filmadas ao ar livre, e a temperatura não era tão baixa. Para criar o efeito do bafo gelado, os atores foram colocados em um ambiente climatizado, e o vapor da respiração foi reforçado digitalmente na pós-produção. Para a época, era uma técnica de ponta, hoje bastante comum em cenas que envolvem frio extremo. Quando Rose folheia o caderno de desenhos de Jack, vemos o retrato de uma senhora coberta de joias. Esse desenho foi inspirado em La Mombe Bijou, uma figura real fotografada em Paris no ano de 1932, ou seja, 20 anos depois do naufrágio. É um anacronismo intencional, incluído por Cameron para enriquecer a narrativa, mesmo que à custa da precisão histórica. Molly Brown ajuda Jack a se arrumar para o jantar na primeira classe, escolhendo roupas elegantes para ele. O figurino e o penteado de Molly foram inspirados em uma passageira real que sobreviveu ao desastre, tornando a cena ainda mais autêntica e fiel à história. Entre os desenhos de Jack, há também o retrato de uma prostituta com apenas uma perna. Mas o filme não mostra isso com clareza. A página é virada bem no momento em que a câmera passa, deixando o detalhe quase invisível. Só parando o frame é possível enxergar, o que alimenta ainda mais a imaginação do espectador. Molly Brown é uma das personagens mais fascinantes do filme, e sua história é baseada em fatos reais. Durante o naufrágio, ela foi uma das poucas a assumir o comando do próprio bote salva-vidas e tentou convencer a tripulação a voltar para resgatar os sobreviventes na água. No filme, vemos uma cena em que ela discute com o marinheiro Roberts, que se recusa a retornar. Esse marinheiro, na verdade, é o mesmo que estava no leme durante a colisão com o iceberg. Nessa cena, ao fundo, é possível notar um homem distinto. Ele não é um figurante qualquer. Trata-se de Edward Camuda, presidente da Titanic Historical Society. Camuda colaborou com a produção como consultor, garantindo a precisão de muitos detalhes históricos, e Cameron decidiu homenageá-lo com uma participação especial. Durante o jantar na primeira classe, Rose apresenta alguns personagens que realmente existiram. There's the Countess of Ross. Famosa por ter assumido o comando de seu bote e remado até o resgate. That's John Jacob Astor, the richest man on the ship. O homem mais rico a bordo do Titanic, que morreu no naufrágio após ceder seu lugar a 2 crianças. His little wifey there, Madeline, is my age and in delicate condition. A esposa de John Jacob conseguiu se salvar. And that's Benjamin Guggenheim and his mistress, Madame Aubert. Conhecido por ter recusado o colete salva-vidas e por uma das frases mais célebres da história do Titanic, Well, thank you. We're dressed in our best and are prepared to go down as gentlemen. And over here we have Sir Cosmo and Lucille Lady Duff Gordon.
Figura polêmica por ter sobrevivido em um bote com apenas 12 pessoas, embora ele pudesse levar 40. Na época, a imprensa afirmou que Cosmo teria subornado os tripulantes para que não voltassem a resgatar mais ninguém. Na cena do café da manhã entre Cal e Rose, o personagem de Billy Zane perde o controle e grita, enquanto derruba a mesa com violência. Esse gesto não estava no roteiro, foi uma improvisação do ator. A reação de Kate Winslet é completamente autêntica. O olhar de surpresa dela é real, pois ela não esperava aquela explosão. Essa mesma cena remete a uma fotografia histórica do Titanic, recriada fielmente no filme. O Homem de Chapéu é interpretado pelo historiador Don Lynch, um dos consultores da produção. Na foto original, o pai e o filho retratados sobreviveram ao naufrágio, mas, tragicamente, o menino morreu 3 anos depois em um acidente de carro. Um destino cruel para um dos mais jovens sobreviventes do Titanic. Um dos motivos que tornaram o desastre do Titanic tão devastador foi a falta de botes salva-vidas. Mesmo que o filme diga que havia poucos, a realidade era ainda mais dramática. Segundo a lei da época, o número de botes era considerado suficiente, mas isso porque as normas se baseavam no peso do navio e não no número de passageiros. O Titanic transportava 20 botes salva-vidas, mas apenas 18 foram efetivamente lançados ao mar. Um virou e outro foi jogado na água sem que ninguém conseguisse subir. No documentário Titanic, 20 anos depois, James Cameron afirmou que os botes poderiam ter salvado todos os passageiros se a tripulação estivesse devidamente preparada. A cena em que Jack desenha Rose é uma das mais icônicas do filme, mas há um detalhe pouco conhecido. O desenho não foi feito por Leonardo DiCaprio, e sim pelo próprio James Cameron. As mãos que aparecem na tela são do diretor. Para fazer parecer que Jack era canhoto, a imagem foi invertida digitalmente. Curiosidade, o desenho original foi leiloado em 2011 por $16 mil. Embora a cena do desenho mostre Rose nua, a famosa cena de amor no carro com Jack é bem mais sutil, e isso tem um motivo. Titanic era o filme mais caro da história até então, e os produtores não queriam correr o risco de receber uma classificação indicativa para maiores. A nudez artística da cena do desenho era aceitável, mas mostrar uma relação sexual de forma explícita poderia comprometer a distribuição do filme. Durante a cena do desenho, Jack diz: Overrun. The bed. The couch. Essa fala parece natural, mas foi um erro de Leonardo DiCaprio. No roteiro, ele deveria dizer apenas "senta no sofá", mas se confundiu. Cameron achou que o erro tornava a cena mais autêntica e decidiu mantê-lo na versão final. No filme, um oficial se pergunta se os binóculos poderiam ter feito diferença, mas recebe como resposta que agora é tarde demais. Essa fala faz referência direta à investigação oficial sobre o naufrágio. Um dos depoentes foi questionado se os binóculos teriam mudado algo. A resposta foi clara. Com binóculos, provavelmente o iceberg teria sido visto a tempo. Na realidade, os binóculos estavam a bordo, mas trancados em um armário. E a chave tinha ficado em terra firme no bolso do segundo oficial, David Blair. Um erro fatal que contribuiu para a tragédia. No final do filme, o mesmo oficial aparece em um bote com Molly Brown, mas na vida real, o sexto oficial, James Moody, morreu no naufrágio. Já outro sobrevivente, Jack Thayer, conseguiu se salvar, mas anos depois entrou em profunda depressão. Em 1945, tirou a própria vida, após perder o filho na guerra e a mãe no ano anterior. Titanic é um filme extremamente preciso em termos de tempo. Se considerarmos apenas as cenas ambientadas em 1912, a duração total é de 2 horas e 40 minutos, exatamente o tempo que o navio levou para afundar após atingir o iceberg. Essa escolha foi feita para tornar a experiência o mais imersiva possível e mostrar ao público como o afundamento foi longo e angustiante. Durante as filmagens, um membro da equipe colocou uma grande quantidade de drogas na comida servida à produção. Mais de 160 pessoas foram parar no hospital com alucinações e vômitos. Cameron não foi afetado, mas o responsável nunca foi identificado. Um episódio absurdo, digno de um filme à parte. Uma das cenas mais comoventes do filme é a do casal de idosos que decide morrer abraçado na cama, enquanto a água invade a cabine. Esses personagens não são fictícios, foram inspirados em pessoas reais. Isidore Strauss e sua esposa Aida, donos da rede de lojas Macy's. Durante o naufrágio, Aida teve a chance de subir em um bote salva-vidas, mas se recusou a deixar o marido. Segundo os relatos de sobreviventes, suas últimas palavras foram: No! We've been together for 40 years, and where you go, I go. O filme prestou homenagem a essa história, incluindo sua trágica despedida em uma das sequências mais emocionantes. Durante a cena do naufrágio, vemos um homem vestido de branco bebendo uísque e flutuando tranquilamente na água gelada. Esse personagem é inspirado em Charles Jougin, o chefe padeiro do Titanic. Segundo seu depoimento, ele sobreviveu à água congelante porque havia bebido grandes quantidades de álcool, o que teria lhe dado uma falsa sensação de calor e ajudado a resistir por mais tempo.
Na realidade, é mais provável que ele tenha sobrevivido porque passou menos tempo na água em comparação com outros passageiros. Mesmo assim, sua história virou uma das lendas mais curiosas sobre o Titanic. Um dos personagens mais polêmicos do filme é William Murdoch, o primeiro oficial do Titanic. No longa, ele aparece aceitando um suborno, atirando em um passageiro e depois tirando a própria vida. Mas esse retrato é completamente fictício e causou muita controvérsia, já que na vida real, Murdoch foi um dos oficiais que mais se empenharam para salvar vidas. Após o lançamento do filme, a família de Murdoch protestou e a produção pediu desculpas publicamente, além de doar $5.000 em sua memória. Um dos momentos mais icônicos do filme é quando a orquestra continua tocando enquanto o navio afunda. A frase Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight. Se tornou uma das mais lembradas da obra, e tem base real. Segundo relatos de sobreviventes, os músicos do Titanic tocaram até o fim, tentando acalmar os passageiros. Infelizmente, nenhum deles sobreviveu. Titanic não foi o primeiro filme a contar a tragédia de 1912. Em 1958 já havia sido lançado A Night to Remember, um longa com abordagem mais documental. Uma conexão interessante entre os dois filmes é a presença do ator Bernard Fox. Em A Night to Remember, ele interpretou um vigia. Já no Titanic de James Cameron, Fox vive o coronel Archibald Gracie IV, um passageiro que realmente existiu. Um pequeno tributo à tradição cinematográfica sobre o naufrágio, criando uma ponte entre diferentes versões da história. Tanto em Titanic quanto em A Night to Remember, Thomas Andrews é mostrado ao lado de um relógio em seus momentos finais a bordo. Essa cena se inspira nos relatos de sobreviventes, que afirmaram ter visto Andrews no salão principal, próximo ao relógio, pouco antes de o navio desaparecer nas águas do Atlântico. Essa representação reforça o perfeccionismo e a dedicação de Thomas Andrews. No filme, ele aparece frequentemente com um caderno na mão, anotando detalhes e melhorias a serem feitas no Titanic, sinal do seu compromisso em tornar o navio perfeito. Durante o naufrágio, vemos um padre ajudando os passageiros e rezando com eles enquanto o navio afunda. Esse personagem é baseado no padre Thomas Biles, que realmente estava a bordo. Ele recusou um lugar no bote salva-vidas e permaneceu no navio, dando a extrema unção àqueles que estavam prestes a morrer. Uma das discussões mais famosas sobre o filme gira em torno da tábua onde Rose se salva, enquanto Jack permanece na água. Durante anos, fãs argumentaram que havia espaço para os dois, mas há um detalhe pouco conhecido. O objeto onde Rose flutua não é uma porta, e sim uma peça de madeira decorativa da parte superior de uma porta do Titanic. Esse item existe de verdade, e está exposto em um museu. Cameron o reproduziu fielmente, demonstrando mais uma vez sua obsessão por autenticidade histórica. Para simular o Titanic se inclinando cada vez mais enquanto afundava, Cameron mandou construir uma parte do set com mecanismos hidráulicos capazes de se inclinar até 90 graus. Os atores precisavam se mover com extrema cautela para não escorregar ou se machucar. Algumas das cenas mais impactantes, como as pessoas deslizando pelo convés, foram feitas ao vivo, sem efeitos digitais, com figurantes reais presos a cabos e arreios. Depois de contar sua história, Rose adormece ao lado de suas fotos e, em seguida, a vemos de volta ao Titanic, onde Jack e outros passageiros a recebem com um sorriso. Cameron quis deixar o final aberto a interpretações. Rose está apenas sonhando ou morreu dormindo, e sua alma retornou ao navio? Alguns detalhes sugerem a segunda opção. O relógio marca a hora exata do naufrágio e a cena recria o último momento feliz de sua vida. Cameron confirmou que a cena é propositalmente ambígua, deixando a decisão ao espectador. Embora o colar de Rose seja fictício, existe uma história semelhante na vida real. Um empresário inglês chamado Samuel Morley deu um colar muito parecido para sua amante, Kate Florence Phillips, que viajava com ele sob um nome falso. Morley não sobreviveu ao naufrágio, mas Kate sim. Essa história pode ter servido de inspiração para Cameron criar O Coração do Oceano. Titanic é uma experiência cinematográfica que continua a encantar gerações de espectadores. A cada nova exibição, descobrimos novos detalhes, conexões ocultas e escolhas narrativas que tornam a obra-prima de James Cameron ainda mais extraordinária. Se este vídeo te trouxe alguma curiosidade nova, deixa aqui nos comentários qual detalhe mais te surpreendeu. Ou conta outras curiosidades que a gente pode explorar em um próximo vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Obrigado por acompanhar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.